Se disser, pode? Bom dia a todos. Estão passando bem? Ótimo, né? Bem, enquanto as pessoas ainda estão chegando, vamos começar o dia fazendo um problema, um exercício para esquentar os neurônios enquanto o pessoal chega. Enfim, com as situações, problemas que ele coloca. Conducting a poll for Project Mathematics. What can you tell me about the number pi? Pi? It's 227. Not exactly. Várias publicações, a parte de você já falou sobre isso, mas, enfim, esse o recado que eu queria dar para os professores. Tem que procurar, tem que cavar, internet, publicações, enfim, tem vários. Ok, a gente já teve a participação no programa de hoje, a do Luciano do Tocantins. Olá, Luciano. Boa noite. Aqui do teleposto da Escola Estadual Joaquim Francisco de Azevedo, em Tátaro, Tocantins, Regional de Higienópolis. Assistindo a TV Escola, no Vendo e Aprendendo, o programa Matemática não é só conta, anotei o seguinte trecho da fala de um professor de matemática: raciocinar, pensar, organizar o pensamento, saber expressar esse pensamento de maneira adequada, isso sim é que é importante em matemática. Mesmo naquelas situações em que as contas têm a sua importância, mais importante ainda é compreender a situação para saber decidir quais as contas que têm que ser feitas para resolver os problemas. Pergunta os participantes do programa como deve ficar a questão da calculadora, visto que muitos professores de matemática trabalham com os alunos o manuseio desse instrumento, mas proíbe sua utilização nas avaliações, não entendendo que foram feitas para facilitar nossas vidas. Boa noite, obrigado. Obrigada, Luciano, pela sua participação mais uma vez aqui no Salto. Valéria, essa é uma questão que realmente aflige muitos professores. Devo permitir que meu aluno use, não só nesse dia a dia da sala de aula, mas também nas avaliações, né? Como é que você vê essa questão? Eu acho que assim, ele disse coisas muito interessantes quando ele fala de refletir. Acho que matemática é mais um exercício de reflexão, acho que é mais importante se estabelecer. Já? Eu não achei 10, não. Mas de repente eu errei. Mas não é um mau chute, não. Por que a criança não pode já ser estimulada?
Temos uma outra opinião, 13. Calcula primeiro o raio da circunferência, né? Isso não é difícil. O raio é 2. É isso, concordo. Tá feia a coisa, não? Quanto? E eu vou até anotar isso, porque me disseram 10, 11, 13, 15? Não. 8? Bom, sei lá. 9? Vocês estão convencidos que vai dar número inteiro também, né? Pelo jeito. Não. Vamos ver. Como é um trapézio isósceles, traçar as alturas é um artifício interessante. A base menor cai aqui. 20 menos 14, 6. Os dois triângulos são congruentes. Triângulo retângulo de hipotenusa 5 com um cateto igual a 3. Alguma dúvida aí? Não. Então, o raio dessa bolinha é 2. Quando nós temos um problema, presta bem atenção, de geometria para fazer, nós olhamos para a figura e mentalmente pesquisamos as nossas ferramentas. O que eu sei que talvez eu possa aplicar? Então, é muito comum a gente olhar a figura e perguntar... e nos perguntarmos, uma semelhança, será que existem triângulos semelhantes? Teorema de Pitágoras, né? São ferramentas que nós conhecemos, sabemos usar e, face a um problema novo, nós procuramos ver se essas ferramentas servem de alguma maneira. Claro que às vezes nós precisamos de alguma dose de criatividade para aplicar essas ferramentas. Outras um pouquinho mais sofisticadas, como lei dos senos, leis dos cossenos, são ferramentas úteis também. Mas o título do meu curso qual é mesmo? Área.
Ocorre, gente, que área é uma ferramenta utilíssima para diversas situações. Então, vamos ver como é que eu resolvo esse problema usando área como instrumento. Veja. O meu trapézio pode ser dividido em 4 figuras. 2 trapézios e 2 triângulos idênticos. E a área do trapézio grande é a soma das áreas das suas partes. Então eu posso escrever que a área do trapézio de baixo, base maior mais base menor sobre 2, vezes a altura do trapézio, que é o raio da circunferência, que é 2, mais a área do trapézio de cima, base maior mais base menor sobre 2, vezes a altura do trapézio, mais ainda 2 vezes a área de um desses triângulos. Para a área desse triângulo, né, vamos colocar a base 5, e aí a altura relativa a essa base, quanto é mesmo? Ah, sim, é o raio, é o 2. Então, cada triângulo desse tem a área base 5 vezes a altura sobre 2. E isso tem que igualar... assim. Isso tem que igualar a área do trapézio grande. 20 mais 14 sobre 2 vezes 4. Está pronto, só fazer a conta. Vamos ver quem acertou ali daquela lista. Conta facílima, né? Simplifica tudo aí. Quanto deu? Doze. Olha, letra F. Viram? Então, área também é um instrumento que se pode pensar em usar para resolver problemas. Não é só a semelhança, Pitágoras, lei dos senos. A área também faz parte, né, dessas ferramentas. E é bom a gente ter isso na cabeça. O enunciado absolutamente não fala em área, né? Ela foi usada aqui como um utilitário. Um outro exemplo, rapidamente.
Aqui, ó. Um triângulo tem dois lados medindo A e B, formando 60 graus. Que comprimento tem a bissetriz desse ângulo? Calcular x, então, em termos de A e B. Agora já está um pouco mais esperto, não é? Qual foi o problema que eu passei? Ah, vamos fazer de tarde, sim. É. Quero esse. Você lembra, e o pessoal dos outros estados também, que um dos exercícios da terça-feira consistiam em mostrar que a área de um triângulo, né, de lados de vértices A, B e C é a metade do produto de dois lados vezes ainda o seno do ângulo formado por eles. Não é isso? Exercício 15. Não entendi. Tem. Fala aí. É. Então, mais uma vez, normalmente nós pensaríamos em lei dos cossenos e outra lei dos senos, teorema da bissetriz. E frequentemente nos esquecemos desse elemento tão fundamental que é a área. E mais uma vez o argumento é dizer que a área de uma figura é a soma das áreas das suas partes. Então, para o triângulo de baixo, sua área 1/2 A vezes x seno de 30 graus. Vou botar 1/2 logo de uma vez, né? Para o triângulo de cima, 1/2 B vezes x seno de 30 graus, a soma das áreas desses dois triângulos, tem que dar a área do triângulo inteiro. Portanto, 1/2 A vezes B, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. É só simplificar e responder x igual a raiz de 3AB sobre A mais 3. E uma simplicidade revoltante, não é? Então, isso vai ficar incorporado aos nossos conhecimentos. Uma coisa difícil de fazer na 8ª série, na 7ª série, ou mesmo no ensino médio, é demonstrar o teorema de Tales. O teorema de Tales é básico para depois nós descobrirmos a semelhança, as propriedades dos triângulos semelhantes. E nós podemos, então, enunciar o teorema de Tales da seguinte forma. Considere um triângulo OAB
R, a reta que passa pela base, e uma reta R', cortando os lados, OA e OB, respectivamente, em A' e B'. Bem, o teorema de Tales, como aparece nos livros didáticos, tem apenas o seguinte enunciado: se essas retas, se R e R' são paralelas, então a razão de OA' para AA' é a mesma razão de OB' para BB'. Isso já é uma coisa difícil de demonstrar. Só isso, só essa parte. Só que o teorema de Tales diz mais ainda. Diz que se essas razões OA' para AA' e OB' para BB' forem iguais, então essas retas são paralelas. Essa parte sequer é citada. Então, o teorema de Tales a gente pode escrever, né, completamente assim. A razão OA' igual a OB', BB', se somente se R paralelo a R'. O ensino da geometria tem algumas coisas difíceis, não muitas, poucas, mas realmente difíceis. Uma das dificuldades que eu acho é demonstrar o teorema de Tales. A outra grande dificuldade, que aí depende da maneira que nós façamos a abordagem, é a questão da área do quadrado. Porque a área de um quadrado de lado A é A ao quadrado. Na oitava série, né, nós já comentamos que podemos explicar até o ponto em que as medidas, a medida do lado do número racional, e o restante deixamos para depois. Então, essa dificuldade nós vamos tentar superar aqui. Bom, vocês lembram da terça-feira, a propriedade 3? Ela relaciona uma razão entre áreas de dois triângulos com mesma altura, né, com a razão entre as suas bases. Então, a razão OA' para AA' é igual à razão entre as áreas desses dois triângulos, OA', B', e AA', B'. Vou escrever de novo assim. Vamos fazer a ida e a volta de uma vez só, tá? Então, isso aqui significa razão entre a área de OA', B', AA', B' embaixo, e essa razão OB' para BB' aqui do lado direito é igual à razão entre OA', B' e B', B'.
Não é isso? Ora, mas os numeradores são iguais. Então os denominadores também são. Então a área de A', B', é essa área. Essa área é aquela riscadinha. B, A', B'. Eu vou riscar o outro triângulo no outro sentido para você enxergar direitinho. Ora, mas esses dois triângulos têm a base e a linha B' em comum. Se eles têm mesma área, o que ocorre? Eles têm mesma altura. Portanto, R é paralela a R'. Então, nessa linha comprida, eu parti do fato que essas razões do lado esquerdo e do lado direito sejam iguais e tirei como conclusão que as retas são paralelas. Agora você pode ler tudo ao contrário, que faz sentido. Suponha que as retas são paralelas, então esses triângulos têm a mesma área, consequentemente essas frações são iguais, consequentemente essas razões também são. Entenderam tudo? Então, essa é uma demonstração do Teorema de Tales completo, de forma que os alunos podem entender. Mais uma vez, na área foi usada como ferramenta, né? Como instrumento. Bem, vamos agora mudar de assunto. Não posso, evidentemente, deixar de falar na circunferência do círculo. Então é ele que vem agora. É ele que vem agora. Você está aí a postos, né? Daqui a pouquinho eu vou te pedir a figura. Bom, número π. Vou escrever uma definição aqui, eu mesmo vou comentar. Aí está a definição, uma definição tradicionalíssima do número π. Razão entre o comprimento de uma circunferência e seu diâmetro. Há uma outra maneira de você definir o número π, que aliás aqui o professor Elon prefere,
quer dizer que o número π é a área do círculo de raio 1. Como definição, como clareza, a segunda definição é muito melhor que a primeira, porque não deixa a menor dúvida. Área de um círculo de raio 1, área do círculo unitário. Seja lá quanto for isso, esse número eu vou chamar de π. Porém, os livros, mais uma vez, didáticos, e a tradição, durante esses 2 últimos milênios, consagraram aquela definição que ali está escrita, e que inclusive Arquimedes mostrou que essa razão, esse número, o resultado dessa razão é o mesmo que mede a área do círculo unitário. Essa definição tem, a meu ver, 2 dificuldades grandes. A primeira é explicar por que essa razão, o resultado dessa divisão, dá sempre o mesmo número para todas as circunferências. Então, se eu dividir a circunferência de um prato pelo seu diâmetro, ou dividir o comprimento do Equador pelo diâmetro da Terra, esses números são iguais. Bem, como é que a gente explica isso? Né? Que essa razão é a mesma para todas as circunferências. Como é que vocês diriam assim, com palavras simples? Por que dá igual? Porque 2 circunferências quaisquer são figuras... é isso, esse é o segredo. 2 circunferências são figuras semelhantes. Todas as circunferências são semelhantes entre si. Isso é o que garante que esse resultado é sempre o mesmo. Mas há uma segunda dificuldade aí, que é essa expressão que está escrita lá, comprimento da circunferência. O que vem a ser o comprimento da circunferência? O quê? A outra já fez assim. É uma boa ideia, mas não é bem matemático isso. Bom, se eu posso falar com tanta naturalidade em comprimento da circunferência, o que seria então o comprimento de um quadrado? O que é para você o comprimento de um quadrado? O perímetro. O perímetro é a soma dos lados. Isso para mim é claro, porque na geometria plana, tudo que eu sei sobre comprimento é a respeito de segmentos. Existe um postulado chamado postulado da régua, que me permite associar a cada segmento, dada uma unidade, sua medida. Mas isso é para segmento de reta. Então a gente está tomando uma certa liberdade em falar em comprimento de alguma coisa que não é um segmento. Mas essa ideia que ela disse, quer dizer perímetro. Então, nós vamos definir comprimento da circunferência pela seguinte expressão, pela seguinte frase. Comprimento da circunferência é o número real cujas aproximações, por falta, são os perímetros dos polígonos regulares inscritos e cujas aproximações por excesso são os perímetros dos polígonos circunscritos. Vamos botar uma figurinha? Mas vocês entenderam o que eu falei, né? Imagine uma circunferência, põe um polígono regular inscrito, e um polígono regular circunscrito, mesmo número de lados. É bom, tem muita luz aí, né? Não, tá bom. Você vê aí uma circunferência, dentro tem apenas um dodecágono. Tem 12 ladinhos, um polígono inscrito, e tem um dodecágono por fora também. Então não há menor dificuldade, né, em você perceber que o perímetro do polígono inscrito é menor
do que o que você imagina que seja o comprimento da circunferência, que este, por sua vez, é menor do que o perímetro do polígono circunscrito. Um exercício de imaginação. E se o número de lados for aumentando muito, o que a gente percebe? O polígono inscrito, tanto um quanto o outro, vão se aproximando cada vez mais da linha que se chama circunferência. Então, nós vamos dizer que esse tal comprimento da circunferência, essa expressão, é um número que é aproximado dessa maneira, pelos perímetros dos polígonos inscrito por falta e circunscrito por excesso. Está bem aqui. Então vamos chamar por Pzinho índice N perímetro do polígono regular inscrito com chamar por P grande N a mesma coisa do polígono circunscrito. Quando a letra C vai representar esse número que é aproximado por falta pelo Pzinho e por excesso pelo P grande. Quando N vai aumentando, esses números vão chegando cada vez mais perto de C. Cada vez mais perto quer dizer que essa diferença pode ser tão pequena quanto eu desejo. Tá, isso aqui é reta. Aqui estão os reais todos. Pronto. Isso. Bom. Então, esse tal número dividido pelo diâmetro é o meu π. Vamos mostrar uma tabela agora. Está logo a seguir. Não é o filme não, hein? É o... Isso. Mais para cima. Aí. Olha só. Na primeira coluna, eu tenho polígonos. Comecei com 6 lados, tá? E fui dobrando. 12, 24, 48. Na segunda coluna, eu peguei o perímetro do polígono regular inscrito e já dividi pelo diâmetro. Então, ali na primeira linha, você tem que o perímetro do hexágono inscrito. Você lembra que o hexágono inscrito tem um lado igual ao raio? Então, o perímetro dele não é 6 vezes o raio? Dividido pelo diâmetro, 2R dá 3. Ali. E a seguir, na última coluna, eu peguei o perímetro do polígono circunscrito e também dividi pelo diâmetro. Tá, não precisa acender a luz, não. Então, o que essa tabela está mostrando, na mesma reta, aqui eu tenho o Pzinho dividido pelo diâmetro, e à frente eu tenho o P grande também dividido pelo diâmetro. E quando N vai aumentando, então esses números vão se aproximando por um lado e pelo outro de π. Essa posição, isso aqui não é por acaso não. O
o polígono inscrito, ele aproxima mais rápido, melhor, do que o circunscrito, que demora mais. Aliás, você pode ver isso, né? Com 384 lados, eu já tenho 3,141 lá também, né? Mas esse aqui está um pouco mais próximo, está bem mais próximo, aliás, né? Um 5, o quarto decimal é 9. Lá está um pouco mais. De qualquer forma, né, eles estão chegando e o polígono inscrito sempre um pouquinho mais perto do que o circunscrito. Bom, ok. Tudo bem? Não, pode deixar aí que eu vou... Aquela linha do polígono de 96 lados é importante, porque foi usado por Arquimedes, que eu vou falar já já. Sim. Microfone para lá. Deixa eu abaixar o tamanho. Deixa eu abaixar. Professor, certa vez me falaram que a circunferência poderia ser um polígono com infinitos lados. É isso que eu quero aqui. Na circunferência, o comprimento da circunferência é o número real cujas aproximações... Cuidado com usar assim a palavra infinito sem muita precisão, porque essa palavra faz parte do vocabulário leigo, digamos assim, né? Eu tenho um amor infinito. Então, sim, ou coisa desse tipo, né? A minha raiva infinita. Então, a gente tem que tomar cuidado quando usa essa palavra em matemática, certo? Para não usar de qualquer maneira. Bem, mas o número π, ele exerce um fascínio imenso, né, sobre os matemáticos e não matemáticos também. Nós encontramos referências ao número π, aliás, abre parênteses. Essa letra aqui, para representar essa razão, só foi usada, assim, digamos, oficialmente, a partir do ano 1737. O Euler, grande Euler, Leonardo Euler. Mas esse número, né, há milênios que ele existe, e uma referência segura das mais antigas vem do Egito. Esse Ames era um escriba, né? Aquela pessoa que copiava e redigia coisas para o faraó. Então ele escreveu um papiro por essa época, veja, que coisa antiga, que está praticamente inteiro no Museu Britânico. É uma faixa assim, mais ou menos, né? Comprida mesmo, tem 20 metros de comprimento. E lá tem um monte de problemas de matemática, com solução aritmética, problema de área. O rio Nilo inundava as margens, depois, quando ele voltava ao leito normal, as terras eram muito férteis, então tinha que calcular a área dos lotes, tudo isso tem lá. E tem uma frase espetacular que eu vou dizer para vocês, anota aí. Bota aí. A área, estamos em 1650 a.C., a área de um campo circular de diâmetro 9, a área de um campo circular de diâmetro 9 é a mesma que a de um quadrado de lado 8. A área de um campo circular de diâmetro 9 é a mesma que de um quadrado de lado 8. Nessa frase está implícito um valor de π. Calcula aí para gente. Então, o número π antigamente não tinha
não era representada dessa forma, mas o conceito estava presente. Claro que ainda nem falei na área do círculo, mas todo mundo sabe qual é, né? Quanto é que dá o pi para os egípcios? Eu fiz a conta, aliás, na apostila está totalmente errado. $3,16, não é isso? Falou? Muito bom. Está 1650 de Cristo. Como é que ele chegou a isso? Não sabemos. Porque os egípcios não tinham uma matemática organizada, com bases em teoremas, propriedades. Isso só veio a partir dos gregos. Já Arquimedes calculou a partir de polígonos. Está vendo a linha? Bom, ninguém está vendo aí, mas ele calculou mesmo através de um polígono de 96 lados. Cálculo bonito, hein? Arquimedes chegou à seguinte conclusão: três inteiros e o que mesmo? 10/71. Três inteiros e 10/70. Esses são os valores que você encontra na linha correspondente ao polígono de 96 lados. Olha, eu não vou ter tempo de falar, mas isso tem aqui no material, no apêndice. Então, como é que eu construí essa tabela, usando exatamente o método dos polígonos que está aqui no material impresso. Bom, daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Ocorre ainda uma curiosidade, que o número π, que você está vendo, eu citei 2 casos, ele aparece de forma muito curiosa na Bíblia. Sabiam disso? No Velho Testamento. O Velho Testamento é um conjunto de 39 livros, e um deles descreve, é chamado primeiro livro de Reis. Então você tem o rei Davi, em seguida o seu filho Salomão, que conseguiu pacificar Israel e então resolveu construir um templo do Senhor, que era o que o rei Davi queria ter feito, mas não pôde por causa das guerras. E agora, com uma relativa paz, Salomão então começa esse empreendimento chamado Templo de Salomão. Lá tem, nas escrituras, as medidas. O Templo de Salomão tinha 60 côvados de comprimento. Côvado, sabe que unidade é essa? Côvado. Claro, uma unidade de comprimento equivalente a 66 centímetros. Isso se sabe direitinho, porque é só comparar o que está escrito lá nas escrituras com ruínas que nós encontramos hoje. 66 centímetros é um côvado. Ele tinha 20 côvados de largura, tinha 30 côvados de altura, e era, bom, claro, feito de pedra, mas era revestido de madeira, o cedro do Líbano. Então as escrituras contam detalhes
de como é que eram feitos os móveis, o revestimento, os adornos. E muita coisa era fundida em cobre. Colunas, diversos objetos de decoração ou mesmo estruturais. E para fazer a fundição de cobre, eles construíram um tipo de um tacho, grandão mesmo, um tacho imenso, tipo uma bacia, que era chamado então de mar de fundição. Era ali que eles botavam, tá, e derretiam o minério e para fazer os objetos. Então, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 7, versículo 23, nós lemos textualmente assim: fez mais o mar de fundição. Então, eu estava dizendo que o mar de fundição fez diversos objetos. Olha só, 10 côvados de uma borda a outra. 10 côvados de uma borda a outra. Redondo ao redor. Então, 10 côvados de uma borda a outra e redondo ao redor, quer dizer que o negócio era uma circunferência. 5 côvados de altura, porque era uma bacia. E ainda um cordão de 30 côvados o cingia ao redor. Então está escrito lá que aquele negócio da fundição tinha 10 de diâmetro e tinha um cordão de 30 que envolvia. Isso está implícito, o valor de π igual a 3. Então, tem na Bíblia, π igual a 3, está lá. É só conferir e ver. Muito bem. Então, claro, pode dar uma subidinha aí. Opa! Bem, a área do círculo vai ser encontrada, lá, estou olhando nossos alunos de 8ª série, de forma semelhante ao que eu acabei de falar. Né? Imaginamos um polígono regular, inscrito, com um número de lados cada vez maior. Então, a área do círculo será um número real, cujas aproximações por falta são as áreas dos polígonos regulares inscritos. Então, o que eu preciso é olhar como é a área de um polígono inscrito e observar o que acontece quando o número de lados vai aumentando indefinidamente e para onde está, então, tendendo esse número. Uma forma que os alunos podem compreender é que eu posso dividir o polígono regular em pequenos triângulos isósceles iguais, com vértice no centro. Digamos que o comprimento do lado seja A, o raio R. Vamos imaginar que esse polígono tenha N lados. E a altura desse triângulo, né, que é o apótema do polígono, então, inicialmente, a área do polígono regular inscrito
Como vai ser essa área? Vai ser igual a n vezes a área desse triângulo. Portanto, n vezes a área do triângulo A vezes H sobre 2. O que é a mesma coisa que... Vamos juntar, grudar esse n no A? Ora, n vezes A dá o perímetro do polígono inscrito. E agora tem uma passagenzinha que é um pouco forçada, mas não muito. Quem imaginar o que acontece com essa expressão quando n aumenta indefinidamente. Quando n aumenta, o perímetro tende a C. Quem é C? É 2πr. Então, a área do círculo Então, esse perímetro do polígono inscrito se aproxima cada vez mais de 2πr. E a altura desse triângulo, para onde ela está tendendo? Para o raio. Que dá a nossa conhecida expressão πr ao quadrado. Há muitas formas de você justificar de uma maneira não muito precisa, mas de forma perfeitamente aceitável para o aluno, a questão da área do círculo πr ao quadrado. Eu queria, vou atrasar um pouquinho só, mostrar um filme, aliás, no livro do professor Elo, Medida e Forma em Geometria, que eu sempre insisto, para complementar isso que eu estou falando e complementar as notas também, tem outra ou mais duas ideias diferentes para nós chegarmos à área do círculo. E eu tenho aqui um filme que eu vou passar para vocês. O filme é antigo, mas é extraordinariamente bem feito, sobre justamente o π, e ele mostra direitinho a questão da área do círculo, outras ideias para você justificar para o aluno. Agora tem um detalhe. O filme é falado em inglês, mas as imagens já falam por si, tá? Não se preocupe. Outra coisa é sim, esse filme já foi traduzido para o português de Portugal e nós temos essa fita, mas não consegui achar. Vasculhei a biblioteca, procurei saber se alguém pegou. Enfim, eu já vi essa fita em português, ela é portuguesa mesmo, mas não consegui achar. Achei todas as outras, mas essa não. Então, nós vamos passar um pedacinho. Não, é do lugar onde eu marquei. Então, liga aí que eu vou... Como a gente tem pouco tempo, você vai avançando até o momento em que eu disser para. O play. The California Institute of Technology presents Project Mathematics, a series of modules, each consisting of a computer-animated videotape together with a workbook. Each module emphasizes visual aspects high school mathematics by using motion, color, and sound as an extension of the chalkboard.
action relates mathematics to real life. Images from original documents help place topics in historical and cultural perspective. The program is divided into bite-sized segments, labeled with slates, like this one. These slates tie the video to the corresponding section in the workbook and encourage interaction between students and teachers. You can also use them to locate segments quickly when scanning through the tape at high speed. Vamos ver onde está. Houve um pequeno problema de cabo. Só um instantinho, nós já voltamos. Estou falando para os outros, do Brasil. É a moderna tecnologia. É assim, sempre quando a gente quer... Expands or contracts by a scaling factor, its perimeter is multiplied by the same factor, and its area multiplied by the square of the scaling factor. Então vamos deixar o filme. Vai. Pronto. Desliga tudo, bota o áudio. And divide by the diameter. The ratio of the two lengths is always the same, no matter what solid circle you use. This constant ratio is called pi, the first letter in the Greek word for perimeter. Its value is between 3 and 3 1/7. This program deals with two important questions. First, how do we know that the ratio of the circumference to the diameter is the same for every circle, whether it's small, the size of a coin, or huge like the sun? Second question, how can we determine the exact numerical value of pi? We'll also see why people have been fascinated by this number from ancient times to the present day. Whenever you see a circular object, the number pi is always there. For example, look at the circular disk. Its circumference is 2 pi r, and its area is pi r squared. The disk can be moved to sweep out a solid cylinder whose volume and surface area involve pi. A rotating right triangle sweeps out a solid cone. Again, volume and surface area involve pi. The same is true for a rotating semicircular disk that sweeps out a solid sphere.
And if you look at formulas for the volume and surface area of a donut-shaped solid called a torus, you'll find pi squared. Pi crops up in the length of the shortest airline route from New York to Tokyo, and also in the formula for the time it takes a planet to make an orbit around the sun. But what is more remarkable, pi is found in many fields that have nothing to do with circles. For example, balls falling at random into slots at the bottom of this apparatus will show a pattern much like part of a bell-shaped curve called a Gaussian curve. Some school teachers use Gaussian curves to assign grades. Calculus students learn that the area of the region under this Gaussian curve is equal to the square root of pi. Electrical engineers find pi in formulas related to alternating currents and radiation from radio and TV antennas. Formulas from calculus show that pi has remarkable connections with the integers. There are infinite sums of reciprocals of integers that add up to expressions involving pi or pi squared. There are infinite products of ratios of integers that yield the value pi. Wherever you turn in mathematics, from trigonometry to advanced calculus, you're likely to meet pi. Long before the invention of the wheel, early man identified the circle as a powerful symbol in nature with infinite symmetry. To build circular stockades or circular temples, people needed to estimate the total distance around in terms of the total distance across. Early civilizations realized that the ratio of circumference to diameter is the same for all circles. And by careful measurement, they found that this ratio was a little larger than 3. The Babylonians used the value 3 1/8, or 3.125. The Egyptian value is slightly different, 256 divided by 81, or 3.16. An approximation to pi also appears in the Bible. The Old Testament describes a circular basin in Solomon's temple, 10 cubits across and 30 cubits around. These rough estimates give a ratio equal to 3, a bit low. Although many people realize that the ratio of circumference to diameter is the same for all circles, the Greeks were the first to explain why. It's a property of similar figures. As we saw earlier, if you start with any circle and expand or contract it by a scaling factor, you get another circle. And the circumference changes by the same factor. So, the ratio of circumference to diameter is the same for all circles. Small or large, on Earth or in the heavens. This constant ratio, which we call pi, is a fundamental constant of nature. It enables us to find the circumference of any circle in terms of its radius. The circumference equals 2 pi r. Os exercícios, claro. Minuto então. Another ratio that's the same for all circles is the area of a circular disk divided by Exercícios. Exercícios são 21, 22, 23 e 24. Ok? Obrigado.
Eu também sei. Horrível, né? Esse convicção de outra coisa que não era para estar aí. Esse vídeo tem todo o sistema. Eu não sei quem inventou de botar isso. Esse vídeo fala e grava qualquer sistema. Mas ele só é o vídeo fala. Ele não tem que sair da frente da o meu de casa igualzinho tem. Eu digo sair, eu digo entrada, né? Esse cara tem que ser colocado. Cadê o problema? Aliás, a falta dele já tem problema. Talvez tenha dado problema por causa da história dos 17 volts. Pode ser que isso era Explains why. Start with a circular disk of radius 1. If you expand or contract it by a scaling factor, divide the disk into an even number of equal slices. Rearrange half of them like a row of teeth. Fill in the open spaces with the other half like another row of teeth. The new figure is almost a parallelogram, with the same area as the disk. If we repeat the process with smaller and smaller slices, the curved sides of the teeth eventually become more and more like a straight line, and the parallelogram becomes more and more like a rectangle, with base pi r and altitude r. So we see that the area of the disk is equal to pi r squared, the same result found by Archimedes. Here's another method. Divide the disk into equally spaced concentric rings. Form a rectangular strip with the same area as the outer ring. Its base is nearly equal to the circumference of the circle. Do the same with the other rings and pile them up. You get a figure that looks somewhat like a right triangle. The base of the triangle is nearly 2 pi r, and the altitude is equal to r. If you repeat the process, using more and more rings,
the stack of rectangular strips looks more and more like a right triangle. So we have found another way to see why the area of the disk is equal to pi r squared. Because pi is so fundamental, people have tried for centuries to determine its numerical value accurately. The first serious attempt was made by Archimedes. He obtained approximate values of pi by using regular polygons inside and outside a circle. When we compare the perimeter of this inner hexagon with the circumference of the circle, we find that pi is greater than 3. The inner hexagon can be expanded by the scaling factor 2/3 the square root of 3 to form this outer hexagon, tangent to the circle. Compare perimeters again, and we find that pi is less than 2 times the square root of 3. Archimedes kept doubling the number of sides until he reached a polygon with 96 sides. And found an estimate for pi correct to 2 decimal places. The upper bound, 22/7, is still